Fala galera, nesse vídeo aqui nós vamos estar debatendo um pouco mais sobre o problema de Monty Hall, ou também muitos dizem paradoxo de Monty Hall, que é um problema bem simples e muito bacana, que a gente pensa a princípio que é uma pergunta muito inocente, mas na verdade ela traz um conceito probabilístico e matemático muito bacana por trás dela e muito simples também. Né? E bom, nós vamos começar aqui primeiro entendendo o que é o problema de Monty Hall. O programa de Monty Hall foi criado por um apresentador de TV chamado Monty Hall, tipo esses Luciano Huck da vida aí, por exemplo, lá dos Estados Unidos, e que ele vai chegar e vai te fazer uma seguinte pergunta, né? Primeiro, contextualizando, existem três portas fechadas, tá? Nessas portas, uma delas tem um carro e nas outras duas, cada uma tem uma cabra. E aí esse apresentador ele vai te fazer a seguinte pergunta: qual porta você escolhe? Obviamente que você vai querer ganhar um carro, né? Então você vai lá e vai escolher uma porta aí, qualquer aí, né? Você tem um terço de chance de ganhar. Vai lá e faz a sua escolha. Depois que você fizer a sua escolha, o apresentador ele vai abrir uma porta. Quais são os critérios para ele abrir essa porta? Bom, o critério 1 é ele necessariamente vai abrir uma porta que tenha uma cabra e necessariamente também ele não pode abrir a porta com que você escolheu anteriormente. E aí, depois que você fizer a escolha, né, e que ele abrir a porta, vão ter sobrado duas portas, ele vai te fazer a seguinte pergunta: e agora, você decide trocar de porta ou você decide manter a sua decisão inicial, manter a sua porta inicial? Muitas pessoas pensam um lado um pouco mais psicológico, de psicologia reversa, e acabam por mantendo. Outras pensam por um lado errado, matemático, dizendo: ah, tanto faz, são duas portas, 50% de chance de ganhar, e é isso, qualquer uma tá bom. Mas na verdade, né, esse problema ele tem um conceito um pouco mais bacana e bem elaborado, que envolve probabilidade, e a resposta correta seria: é bacana você sempre optar pela troca de portas. E nesse caso, para três portas, se você opta pela troca de portas, a sua chance de ganhar é o dobro da opção de você apenas manter a sua decisão inicial. Por isso que chama paradoxo de Monty Hall, né? E como é que funciona isso? Por que isso? Bom, eu estou aqui num novo slide antes de ir para o Paint para dar uma ilustrada na situação primeiro. Eu coloquei aqui uma situação hipotética em que a primeira porta vai ser a escolha do carro, a segunda porta uma cabra e a terceira porta outra cabra. Tanto faz. Essa escolha aqui poderia estar embaralhada. Tá, isso aqui é tipo assim um exemplo que eu dei para ficar um pouco mais assim claro da gente seguir a linha de raciocínio, né? E qual que é a grande questão? Vou mudar aqui para o Paint agora e olha, nas portas em que está com esse X aquarela junto com essa linha, são as portas em que eu fiz a minha escolha, né? Em que nós, o público, né, fizemos nossa escolha sobre a pergunta que o Monty Hall nos fez, né? Então, vamos lá. Supondo que essa primeira opção, lembrando que se a gente opta por uma porta, inicialmente a gente tem um terço de chance de ganhar. Se a gente opta pela não troca, a gente mantém esses um terço de chance de ganhar, certo? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, nós fizemos a nossa escolha inicial na porta premiada, justamente a porta que tem o carro. Com isso, lembrando dos critérios, o Monty Hall ele necessariamente vai abrir essa porta aqui, que é a porta 2, ou essa porta aqui, que é a porta 3. Né? Porque ele necessariamente vai abrir uma porta que tem uma cabra, né? Então ele pode abrir qualquer uma dessas duas. Então vamos supor que ele abriu essa porta 2 aqui, né? Tanto faz. Vamos supor que ele abriu essa porta 2 aqui. E aí ele vai lá e nos pergunta: bom, e aí? Você quer trocar de porta ou não? Se nós tivermos inicialmente escolhido a porta vencedora, né, que é nesse caso aqui que é o carro, né, e nós optarmos pela troca, nós vamos ter 0% de chance de ganhar. Por quê? Porque inicialmente a gente escolheu o carro, vamos optar pela troca, então a gente vai ir para essa porta aqui, então a chance de a gente ganhar é nula, é zero. Agora, supondo que a gente tenha escolhido essa segunda porta aqui, que é uma porta que tem uma cabra, beleza? Se a gente escolheu essa porta, com toda certeza absoluta do mundo, o Monty Hall só pode abrir essa porta aqui. Por quê? Porque vamos lembrar dos critérios.
ele necessariamente tem que abrir uma porta que tenha uma cabra e não pode ter essa daqui que você escolheu, né? Então, ele só pode abrir essa terceira porta aqui. Então, ele abrindo essa terceira porta aqui, ó, fazendo um X aqui nela, ele volta e faz a pergunta pra gente. E aí, você gostaria de mudar? Nesse caso, se nós mudarmos de porta, qual que é a chance da gente ganhar? 100%. Por quê? Porque a gente vai mudar para a porta que tem o carro, né? Só tem uma porta e é justamente a porta que tem o carro. Então aqui a chance de a gente ganhar é 1, que na matemática é 100%, né? Que é 100 sobre 100. Então aqui a chance de a gente ganhar é 100%. E nessa terceira situação, a mesma lógica, né? A mesmíssima lógica da segunda situação. Supondo que nós escolhemos a porta, né, que tem uma cabra, né? Necessariamente o Monty Hall, nesse caso aqui, ele vai ter que abrir essa porta aqui, lembrando dos critérios, né? Porque o Monty Hall só pode abrir uma porta que tem um carro, perdão, só pode abrir uma porta que tenha uma cabra, né? E que não pode ser daqui que você escolheu, né? Então sobra apenas essa porta aqui para ele fazer a abertura, certo? Consequentemente, se nós optarmos pela troca nessa situação aqui também, olha, a gente ganha com toda a certeza do mundo também. Então a chance de nós ganharmos aqui é 100% também. Então, optando pela troca de portas, a gente sai vencedor em 2 cenários de 3, né? Esse aqui é o cenário 1, esse aqui é o cenário 2 e esse aqui é o cenário 3. Então, em 3 cenários, né, nós saímos vencedor em 2. E lembrando da probabilidade, para você calcular uma probabilidade a grosso modo, digamos assim, porque obviamente tem várias formas e formas mais complexas, né, mas a grosso modo são os casos favoráveis dividido pela quantidade total, que é o espaço amostral, né? Então, total 3 casos, casos favoráveis 2, 2 terços. Então, se a gente opta pela troca de portas, a chance de a gente ganhar é nada mais nada menos do que 66,67%. Olha que bacana. E se a gente não opta pela troca de portas, qual que é a chance de a gente ganhar? É a mesma chance inicial, que é quanto? 1 terço, que corresponde a 33,33% de chance de você ganhar. Então olha que bacana. O Monty Hall lhe diz que, né, a melhor escolha, né, para quem quer ganhar o carro, né, que seria o ideal, seria trocar de portas. Tá, mas o intuito desse vídeo não é esse, porque tem vídeos no YouTube que explicam sobre o problema de Monty Hall, né, e muito bem explicados. O intuito e se fossem 4 portas no total? E se fossem 5 portas no total? E se fossem 6 portas no total? 7, 8? E se fossem N portas no total? Né? Porque aí eu particularmente fui pesquisar alguns vídeos no YouTube sobre um pouco mais assim além, né, desse problema e não achei muito conteúdo sobre isso. Por isso que eu estou decidindo fazer esse vídeo aqui. Né? E aí é aquela questão, né? E se fossem mais portas? E se fossem N portas? Bom, se fossem N portas, né, a gente teria que pensar desse mesmo jeito e teria que dar certo também. Né? Senão, não teria muita lógica. Para isso, eu ilustrei um problema, que eu vou alterar aqui também a minha tela. Eu ilustrei um problema em que eu coloquei 4 portas. Como vocês podem ver, ao invés de 3 portas, nós temos 4 portas. E depois, tá? Depois desse problema, nós vamos fazer uma dedução para chegar em uma fórmula para ser no n o número total de portas. Beleza? Bom, vamos fazer aquela mesma lógica lá no primeiro caso que a gente fez, que eram 3 portas, né? Só que agora nós vamos fazer com 4 portas. Bom, aqui é a mesma coisa, né? Supondo que eu tenha escolhido, né, essa porta aqui inicialmente, que é justamente a porta que tem o carro, né? O Monty Hall ele pode abrir essa porta aqui, ele pode abrir essa porta aqui, ou ele pode abrir essa porta aqui, né? Qualquer uma das 3, lembrando dos critérios. Então, vamos supor, sei lá, que ele abriu essa aqui do meio, né? Nesse caso aqui, se eu optar pela troca de portas, eu vou trocar ou para essa porta aqui, ou para essa porta aqui, certo? E qual que é a minha chance de ganhar o carro se eu optar pela troca? Zero.
porque eu vou trocar ou por uma cabra que está na porta 2 ou por uma cabra que está na porta 4. Então a chance de eu ganhar aqui, 0%. Agora, na segunda situação, supondo que eu tenha escolhido uma cabra, né? Bom, se eu tiver escolhido uma cabra, lembrando dos critérios, necessariamente o Monty Hall tem que abrir uma porta que tenha uma cabra e não pode ser a que eu escolhi. Então, o Monty Hall ele só vai abrir ou essa porta aqui, ou essa porta aqui, certo? Então, supondo que ele abriu, sei lá, essa aqui, vamos variar um pouquinho. Supondo que ele tenha aberto essa porta daí. Ou seja, se nós optarmos pela troca, né, nós vamos trocar ou para essa porta aqui, ou para essa porta daqui. Ou seja, qual é a nossa chance de ganhar? 50%. Por quê? Porque nós vamos trocar para uma porta que tenha uma cabra, ou para uma porta que tenha um carro. Então, nossa chance de ganhar é 50%, que é a mesma coisa que 1,5. A mesma lógica para a terceira situação, né? Supondo que o Monty Hall ele tenha, supondo que nós, perdão, temos escolhido uma porta que tenha uma cabra, necessariamente o Monty Hall ele vai ter que abrir uma porta que tem uma cabra. Então, suponha que ele tenha aberto, sei lá, essa porta aqui. Maravilha! Se nós optarmos pela troca de portas, né, nós iremos trocar ou para essa porta daqui, ou nós iremos trocar para essa porta daqui. Ou seja, qual que é a chance de nós ganharmos o carro? Novamente, 1,5. Porque ou nós iremos trocar para a porta que tem a cabra 4, ou para a porta que tem o carro. Então a chance de a gente ganhar é 1,5. E nesse caso aqui, nesse último caso, a mesmíssima coisa. Mesmíssima coisa. Terceiro caso, supondo que ele tenha tirado essa porta aqui do jogo, né? Poderia ter sido a segunda, poderia, tanto faz. Se ele tivesse tirado, se nós optarmos pela troca de portas, a gente trocaria ou para essa aqui, ou para essa aqui. Nossa chance de ganhar, 1/2 também. Ou seja, nós temos 4 cenários possíveis. 4 cenários totais possíveis de acontecer. Em 3 deles, nossa chance de ganhar é 1,5. E aí na probabilidade, né, para ficar um pouco mais claro aqui, quando é ou, se você se lembra bem, a gente soma. Né? E é aquela coisa, né? Ou a gente ganha aqui, ou a gente ganha aqui, ou a gente ganha aqui. Né? É mais ou menos essa a ideia da probabilidade. Né? Quando é ou, a gente soma. Na análise combinatória também tem muito isso. Né? É a parte da análise combinatória mais isso. Quando é ou, a gente soma, quando é i, a gente multiplica. Né? Umas regrinhas assim que dá uma ajudada na hora de a gente resolver alguns problemas. Né? E é aquela coisa, ou vai acontecer nesse caso, ou vai acontecer naquele caso, ou vai acontecer nesse caso. Então, como é ou, nós vamos tomar esse 1,5, a quantidade de vezes que apareceu, que é 3 vezes. Né? E quanto que vai dar essa conta aqui? 3/2/4, né? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, 3/8 é a resposta final. Ou seja, né, se nós tivéssemos optado pela troca de portas, a nossa chance de ganhar seria exatamente de 3/8. E quanto que é 3/8 em termos percentuais? É 37,5%. Se nós não tivéssemos optado pela troca, qual seria a nossa chance de ganhar se nós tivéssemos mantido a decisão inicial, que é manter a porta? Seria 1/4. E 1/4 é a mesma coisa que 25%. Ou seja, perceba que tem uma diferença de 12,5% para caso você opte pela troca de portas. Né? Tá, beleza. Para 5 portas seria a mesma lógica? Sim, seria a mesma lógica. Só que ao invés de 1/2 aqui, a gente usaria 1/3. Né? Nesse caso aqui, aqui também seria 1/3, aqui também seria 1/3. E isso apareceria 4 vezes, porque a gente só não ganha em uma. A gente só não tem chance de ganhar em uma. Né? Se fossem para 6 portas, a mesma lógica. 7 portas, a mesma lógica. Bom, e se fossem N portas? Bom, obviamente tem uma fórmula para isso aí. Eu vou apresentar primeiramente a fórmula para vocês e depois vou demonstrar. Vocês vão ver que é uma fórmula muito simples, muito tranquila e muito bacana também. Vamos lá. A fórmula é 1 dividido por n menos 2 vezes n menos 1 dividido por n. Ou seja, nosso numerador, que são nossos casos favoráveis, é n menos 1 dividido por n menos 2. E dividido por n porque é a quantidade total de casos, né? Nosso espaço amostral. Né? São n portas, então nós teremos n casos ocorrendo. Consequentemente, você faz as contas finais aí
faz a multiplicação e depois a divisão, e sua fórmula final vai ser de n-1 dividido por n, que multiplica n-2. Isso significa que, se eu tiver 300 portas, troca na fórmula, joga n, né, troca o n por 300, faz as contas, você vai chegar no valor final e multiplica esse valor final por 100, se você quiser achar os termos em percentuais, obviamente, que aqui você vai estar achando em valores decimais. Né? E o porquê disso? Né? Qual que é o grande motivo disso? A pergunta de $1 milhão. Eu vou mudar aqui para o Paint, vou voltar para uma parte que a gente estava, né, que é a parte de 4 portas, para ficar um pouco mais claro de demonstrar, um pouco mais fácil de demonstrar também. Né? Bom, primeiro, de onde saiu esse 1 dividido por n-2? Esse 1 dividido por n-2, a gente está ilustrando um exemplo de um caso, tá? Um caso em que a minha chance de ganhar é 1, porque é 1 só favorável, né? Dividido por n-2, que são o total de casos. É meio que uma probabilidade assim, olha. Esse aqui... Opa, perdão, eu coloquei n-1. Esse aqui é o meu número de casos favoráveis e esse aqui é o meu espaço amostral. É como se fosse isso. Mas por que isso? Por que 1? Porque tem um prêmio, então nossos casos favoráveis é 1 só, e o espaço amostral ele vira n-2 nesse caso aqui. Por que n-2? Porque, olha, perceba, por exemplo, esse segundo caso aqui. A nossa chance de ganhar é 1 dividido por n-2. Por que n-2? Porque nós vamos excluir da nossa amostra a porta em que nós escolhemos, que no caso seria a dessa cabra aqui, e também vamos escolher a porta em que o Monty Hall abriu, supondo que ele tenha aberto essa porta aqui. Nós vamos excluir também essa porta aqui do nosso espaço amostral. Por quê? Porque necessariamente, se nós estamos optando pela troca, né, nós vamos excluir a porta em que foi aberta e nós vamos excluir a porta em que nós escolhermos. Olha que bacana. Conclusão. Isso aqui se fosse para um caso. Só que isso aqui acontece um total de quantas vezes? De n menos 1 vezes. Por que n menos 1? Por que menos 1? Perceba que isso aqui aconteceu 3 vezes. Né? Por quê? Porque a gente tem que excluir esse cenário aqui, que é o cenário que a gente tem 0% de chance de ganhar, que é aquele cenário inicial lá, né, que presumindo que a gente tenha feito a escolha inicial já justamente no carro, a gente tenha acertado inicialmente, e ainda assim a gente optou pela troca. Né? Então a gente tem que desconsiderar esse caso, porque nesse caso nossa chance de ganhar é nula, é zero. Ou seja, né, esses são os nossos casos favoráveis, que é o nosso numerador, que depois vira n-1, né, no final, e no nosso espaço amostral é n, que multiplica n-2, depois que você faz as contas lá de multiplicar, conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda na fração. Beleza? Bom, agora, e se a gente fosse um pouco mais além? Tá? Se a gente fosse um pouco mais além, vou tirar essas coisas aqui. Se nós fôssemos um pouco mais além, se na verdade o Monty Hall, ao invés de uma porta, ele abrisse duas portas. Se ao invés de uma porta, o Monty Hall ele abrisse 3 portas, 4 portas, 5 portas, 6 portas, ele abrisse o número X de portas. Né? Como que a gente faria esse cálculo? Bom, primeiramente, aquela coisinha. Vamos ilustrar isso para ficar um pouco mais claro de entender. Supondo então, vou tirar aqui esses números daqui. Supondo então, lembrando que o que está marcado de amarelo são as nossas escolhas iniciais. Né? Supondo que nós escolhemos essa portinha aqui, né, que tem o carro. Necessariamente o Monty Hall ele vai abrir ou essa porta aqui, né, ou essa porta aqui, ou essa porta aqui. Qualquer uma dessas três. Porque pelos critérios, o Monty Hall ele vai abrir a porta que tem uma cabra e não pode ser a que você escolheu. Lembrando disso, né? Então, só que agora ele vai abrir, são duas portas. Né? Ele não vai abrir agora só uma, ele vai abrir duas. Então vamos supor que ele tenha aberto essa porta daqui e essa porta daqui. Nesse caso, se eu optar pela troca, né, inicialmente eu escolhi o carro, estou optando pela troca, vou perder. Minha chance de ganhar
é 0%. E a chance de ganhar o carro. Perceba que isso é um padrão, né? Sempre na possibilidade que a gente considerar que inicialmente nós escolhemos o carro, a nossa chance de ganhar é 0%. E isso, obviamente, se fosse um carro só de premiação. Agora, nesse segundo caso aqui, supondo que nós tivermos escolhido uma porta que tem uma cabra. Necessariamente, o Monty Hall vai ter que abrir duas portas que tenham cabras e que não tenha sido a que eu escolhi. Então, o Monty Hall vai abrir necessariamente essa portinha aqui. Nossa, que X feio. E essa portinha aqui. Show? Consequentemente, se nós optarmos pela troca de portas, olha, sobrou só essa porta aqui. Qual que é a nossa chance de ganhar? 100%, porque nós vamos trocar com toda a certeza do mundo para o carro. Bom, e no cenário de baixo? É a mesma coisa. Supondo que eu tivesse escolhido uma porta que tem uma cabra, que seria essa aí, né? Essa aqui no caso, né? Essa terceira aqui. Necessariamente o Monty Hall vai ter que abrir essa porta aqui e essa porta aqui. Lembrando que isso aí para duas portas abertas, né? Consequentemente, se eu for optar pela troca, ó, eu só posso mudar para essa porta aqui. Nessa porta aí é justamente a porta que tem o carro, então a nossa chance de ganhar é 100%. Nesse último cenário, mesmíssima coisa. Vou botar um X aqui nas portas que serão abertas. Consequentemente, nós iremos fazer a troca para essa porta aqui. E que a nossa chance de ganhar é 100% também. Iremos somar 1 mais 1 mais 1, 3, né? Ou simplesmente 1 vezes 3, e vamos dividir por 4, que é o nosso espaço amostral, que é o número total de portas. Ou seja, galera, se o Monty Hall abrisse duas portas, a nossa chance de ganhar seria de 3/4 se nós optarmos pelas trocas. Agora, o bacana essa parte é a parte mais fácil da gente demonstrar numa fórmula para se fosse um número x de portas abertas. Por quê? Olha, sendo n de x portas abertas, qual seria a fórmula? Seria 1 dividido por n menos, abre parêntese, x mais 1, fechou parêntese, vezes n menos 1 dividido por n. Você percebeu que a fórmula é praticamente a mesma? O que mudou é que ao invés de n menos 2, nós botamos o quê? Nessa parte aqui, n menos x mais 1. E aí eu vou mostrar para vocês de onde veio esse x mais 1. Vamos voltar aqui para esse probleminha aqui que a gente teve 4 portas, né, para ficar um pouco mais fácil de entender de novo. Olha, aqui, se você se lembra bem, 1 dividido por n menos 2 era porque a gente estava excluindo duas portas, que era justamente a porta que eu escolhi, que é a minha escolha, mais a porta que o Monty Hall abriu. Então é minha escolha mais a porta aberta. Duas, né? Nesse caso, eu vou estar excluindo a minha escolha, que é 1, mais a quantidade x de portas. Entendeu? Então, se fossem 3 portas, seria 3 mais a minha escolha, que a gente iria excluir. Se fossem 4 portas abertas, 4 mais a minha escolha. 5 portas abertas, 5 mais a minha escolha. E por aí vai. Por isso que na fórmula a gente coloca x mais 1. Esse mais 1 representa a minha escolha e o x representa o número de portas que serão abertas pelo Monty Hall. E aí, obviamente, na fórmula, né, se você for fazer aí as contas finais, a fórmula final vai ficar isso aí. N menos 1 dividido por N, abre colchete, N menos x mais 1, no parênteses, fechou colchete. Essa vai ser a fórmula final, sendo N portas e X portas abertas. Bom, então nós vimos até agora duas fórmulas, né? Sendo a fórmula final, a segunda fórmula, uma continuação da primeira, né? Que são para N portas, sendo X portas abertas. Maravilha? Bom, só para deixar uma coisa bem clara, galera. Obviamente, né, que o N ele vai ter uma condição de existência, se é que a gente pode chamar assim. O N ele tem que ser maior que o x menos 2. Né? Porque, olha, não faria sentido, por exemplo,
eu ter 8 portas, o Monty Hall vai lá e abre 7. Pô, aí acabou a graça, né? Porque sobrou uma porta só, justamente a que eu escolhi. Né? Então, uma leve condição de existência aí, que é um pouco óbvia, mas só para deixar bem claro, né? Tá, mas agora, para a gente fechar, né, esse vídeo com chave de ouro, falta uma coisinha só. A gente fez para um número n de portas, para um número x de portas abertas, e como seria para um número p de prêmios? Bom, se você parar para pensar, né, probabilidade. Os prêmios são os meus casos favoráveis. Bom, antes, né, o meu numerador era n menos 1, mas é porque eu tinha um prêmio só. Então, se eu tiver 2, talvez seria eu pegar esse n menos 1 e multiplicar por 2. Então, se eu tiver 3, eu pego esse n menos 1 e multiplico por 3? Sim, a grosso modo, sim. Basicamente, se você tiver, então, p prêmios, você pega n menos 1 e multiplica por p. Só que por que isso? Né? Vamos fazer a demonstração disso. E essa, galera, é uma demonstração um pouquinho mais chata. É a mais, assim, digamos que fácil de você perceber, talvez, por causa disso, mas é a demonstração um pouquinho mais chata, tá? Bom, eu vou mudar aqui para o Paint novamente. Eu coloquei aqui novamente outro cenário hipotético, lembrando que o X em amarelo são as nossas escolhas iniciais, né? E nesse cenário aqui, olha, eu coloquei como se fosse um exemplo para 3 carros e 2 cabras, tá? Vou começar com esse exemplo aqui para depois a gente partir do pressuposto para P prêmios, beleza? Um número indeterminado de carros. Bom, vamos fazer a conta aqui, né? Para esse primeiro caso aqui. Vamos lá. Se eu tivesse escolhido inicialmente a porta 1, supondo que a porta 1 ela tem um carro, né? O Monty Hall teria que abrir a porta 4 ou a porta 5, certo? Por quê? Porque a gente tem que lembrar dos critérios que o Monty Hall ele só abre uma porta que tem uma cabra e não pode ser a que você escolheu. Então ele não poderia abrir essa aqui, nem essa aqui também, né? Porque essas aí são portas premiadas, porta que tem carros. Beleza? Bom, supondo então que o Monty Hall tenha aberto uma dessas duas aqui, olha, vamos pressupor que ele abriu essa aqui. Nós iremos trocar ou para essa aqui, ou para essa aqui, ou para essa aqui. Certo? Nós iremos trocar para uma dessas 3 portas que sobraram. Beleza? Só que qual que é a grande questão? Aqui nós temos 2 prêmios sobrando e uma porta só, que é a cabra. Então a nossa chance de ganhar o carro aqui passa a ser quanto? 2/3. Porque em 3 portas totais, né, já que nós vamos optar pela troca, 2 são premiadas, né, que tem carro, e uma é a que tem a cabra. Maravilha? Bom, para esse segundo caso aqui, supondo que a gente escolheu a segunda porta que tem um carro também, a lógica vai ser a mesma da primeira. O Monty Hall ele tem que desconsiderar ou essa porta aqui ou essa porta aqui. Supondo que o Monty Hall desconsiderou essa aqui, ele foi lá e abriu, né, essa porta aqui. Se nós formos optar pela troca de portas, né, nós iremos trocar ou para essa porta aqui, ou para essa porta aqui, ou para essa porta aqui. Ou seja, nós temos a opção no total de 3 portas, em que 2 delas são premiadas com carros. Então, nossa chance prevalece 2/3. Aqui é a mesma lógica. Supondo que o Monty Hall abriu essa porta aqui novamente, né, se nós tivermos escolhido uma porta que tem um carro inicialmente, se nós optarmos pela troca, nós iremos trocar ou para essa aqui, ou para essa aqui, ou para essa aqui. Nossa chance, então, prevalece em 2/3. Aqui, agora aqui, nesse quarto caso aqui, a lógica já muda um pouquinho. E se nós tivermos escolhido inicialmente uma porta que tem uma cabra atrás dela? Bom, se a gente tiver feito essa escolha, com 100% de certeza, o Monty Hall vai ter que abrir a porta que sobrou nesse caso aqui, né? Que é essa porta aqui que tem essa cabra. Ele vai ter que abrir essa porta aqui, porque lembra dos critérios, o Monty Hall ele abre uma porta que tem uma cabra e não pode ser a que eu escolhi. Ou seja, se eu for optar pela troca, eu vou trocar
ou para essa aqui, ou para essa aqui, ou para essa aqui. Perceba que nós ganhamos em todos os cenários um carro. Então, nossa chance de ganhar é 3 sobre 3. Por quê? Porque são 3 carros. Então, nosso cenário favorável são 3, em um total de 3 casos. Então, 3 sobre 3, que é 1. Nesse caso, a chance de ganhar é 100%. Se a gente acontecer, né, de com 5 portas, sendo uma aberta, a gente escolher justamente uma que tem uma cabra inicialmente e optar pela troca, nossa chance de ganhar é 100%. Para esse último caso aqui, a lógica vai ser a mesma. Se nós tivermos escolhido essa última cabra ali, olha, necessariamente o Monty Hall vai ter que abrir essa porta aqui. Se nós optarmos pela troca, nós iremos trocar para uma dessas 3 portas, né? Nossa chance de ganhar é 100% também. 3 sobre 3, 100% também. Bom, e agora basta a gente somar tudo isso aqui, né, e dividir por 5, que é o total de portas. 2 terços vezes 3 mais 3 sobre 3, que é 1, vezes 2, dividido por 5. Porque são 5 portas totais. Bom, se a gente for fazer essas contas aqui, né, a gente vai cortar aqui com esse aqui. Isso aqui é 1, né, essa parada aqui é 1. 1 vezes 2, 2. 2 mais 2, 4. A chance de a gente ganhar seria de 4 quintos. Lembrando, galera, só para lembrar, que se a gente não optasse pela troca de portas, a nossa chance de ganhar seria 3 quintos, tá? E eu não vou nem, não vou nem falar que é nítido, né, que 4 quintos é maior que 3 quintos, né? Então, novamente, a chance da gente ganhar trocando de portas é maior. Beleza? Isso é uma coisa clara no problema de Monty Hall. Sempre a chance de você ganhar trocando de portas é maior do que se você ficar com a decisão inicial, optar por manter a decisão inicial. Beleza? Bom, galera, com isso, a gente pode extrair uma formuleta, sendo N portas, X portas abertas e P prêmios. Eu vou mudar aqui para o PowerPoint, sendo N portas, X portas abertas e P prêmios, nós teremos a seguinte fórmula. Aquela coisa, vou apresentar para vocês a fórmula e depois vou demonstrar para vocês naquele exemplo anterior como seria essa fórmula. A fórmula seria P menos 1 vezes P mais P que multiplica N menos P dividido por N menos X mais 1 e tudo isso dividido por N, que é o espaço amostral. Nossos casos favoráveis na probabilidade é esse aqui. E nosso espaço amostral total, é o N, que são N portas. Beleza? Bom, aí é aquela coisa, né? Se a gente bota aqui um fator comum em evidência, né? Botamos P em evidência, a gente vai ter P, que multiplica em cima P menos 1 mais N menos P. Perceba que o nosso denominador continua o mesmo, tá? O mesmo, porque é aquela coisa, a gente está alterando a quantidade de casos favoráveis. Se nós estamos manipulando os casos favoráveis, a gente está manipulando só o numerador. O denominador da fórmula vai permanecer o mesmo, tá? Aí a gente corta o P com o P ali, e nós teremos na fórmula final P que multiplica N menos 1 dividido por N que multiplica N menos X mais 1. Maravilha? Eu vou mudar para o Paint aqui agora, para a gente poder demonstrar essa fórmula. Novamente, vou voltar para aquele exemplo lá de 5 portas para ficar mais simples a demonstração. Bom, primeira coisa, lembrando para a gente focar nos numeradores, né, que são os casos favoráveis, eu decompus aqui a fórmula um pouco mais simples para a gente visualizar um pouco melhor as partes principais. Primeira coisa, de onde saiu esse P-1 aqui? Cara, esse P-1, ele sai daqui, olha, dessas 3 primeiras coisinhas aqui. Perceba que, né, nos casos favoráveis, em que nós escolhemos uma porta inicialmente que já havia o carro, decresce em 1 o nosso numerador, olha. Por quê? Porque nós estamos, obviamente, escolhendo inicialmente uma porta que tem um carro e depois vamos trocar de porta. Então, com certeza, né, a gente vai cair um pouquinho na probabilidade de ganhar. E cair um pouquinho seria quanto? Cair exatamente 1.
né? Porque nós estamos escolhendo uma porta, afinal de contas. Então, por isso que o P menos 1. E por que vezes P? Porque isso vai acontecer de acordo com a determinada de prêmios que você tiver. Se você tivesse, por exemplo, 4 prêmios, essa linha de raciocínio aqui, olha, que está circulada de vermelha, seguiria até o quarto prêmio. Entendeu? Nesse caso aqui que nós temos 3 prêmios, essa linha de raciocínio seguiu para a primeira linha, para a segunda linha e para a terceira linha. Por quê? Porque são as linhas que nós estamos pressupondo, né, que nós escolhemos carros, né, que nós escolhemos inicialmente um dos carros, né, e vamos optar pela troca. Então, por isso que vezes P, porque é a quantidade de prêmios que vai determinar quantas vezes, né, essa probabilidade aqui, como por exemplo de 2/3, nesse caso, vai ocorrer. E nesse caso aqui, olha, esse P ali que multiplica N menos P. Bom, o N menos P, galera, são os casos que sobraram. Perceba, aqui nós tínhamos 3 casos, né? Se nós temos 5 casos no total, né, N menos P, nesse caso, daria quanto? Daria 5 menos 3, daria 2. Perceba que, então, essa parte aqui da fórmula está ligada com as nossas últimas duas linhas aqui. Porque são todos cenários favoráveis, né, em que a minha escolha inicial não foi uma porta premiada. Ou seja, como é que seria um bom resumo para essa parte aqui? Seria para essa partezinha aqui, né? Essa parte aqui, como é que seria um bom resumo para ela? Seria N menos P seriam cenários que sobraram, né? E multiplicado por P, porque são todos os cenários favoráveis, né, em que a minha escolha inicial não foi uma porta premiada. Beleza? E faz sentido, né? Perceba que essa parte aqui, olha, por ter o P menos 1, né, vai dar um valor menor. Né? Esse P menos 1 aqui vai ser um valor menor do que o P. Bom, e, obviamente, né, dividido por N menos x mais 1 aqui, né, porque isso aqui é a probabilidade de cada caso acontecer. Né? Nesse caso aqui, nós só abrimos uma porta. Né? Mas, se nós abríssemos mais de uma porta, né, aquela coisinha, basta trocar por x e somar 1 ali depois. Né? E tudo isso aí dividido por n, porque é a quantidade total de portas que é o nosso espaço amostral. Beleza, galera? Bom, espero que vocês tenham gostado, então. O vídeo ficou um pouco grande, porque a gente explorou alguns temas um pouco mais além do problema de Monty Hall, né? A gente foi um pouquinho além desse problema de Monty Hall, e por isso ficou dando um pouquinho mais de tempo. E é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado. Se quer deixar o like, fica à vontade. Valeu, é nóis. Tamo junto. Aquele abraço.